Melo, professora Daniele. Nós vamos hoje iniciar esse antessala. Eu vou compartilhar uma tela com vocês para contar para vocês quais são os próximos temas que nós vamos desenvolver aqui pela formação docente no antessala, para que todos vocês possam comparecer, possam chamar os colegas, professores como vocês. Então, nós tivemos uma capacitação do YouLife no dia 19 de agosto. Hoje nós teremos o tema da avaliação, boas práticas na elaboração de itens. Agora, o nosso calendário de entrega de itens já está chegando, então é muito importante a gente conhecer e discutir essa temática. Como terceiro tema, nós teremos metodologias ativas, estratégias pedagógicas de ensino e aprendizagem em plataformas de ensino, no dia 7 de outubro. Teremos uma discussão sobre neurodivergência, estratégias para alunos neurodivergentes, que vai ser aqui apresentado pelo NAP, o Núcleo de Apoio Psicopedagógico aqui da Ânima, no dia 4 de novembro, e teremos ainda uma edição muito especial no antessala de dezembro, dia 2 de dezembro, Nossos Saberes de Norte a Sul, com as fundadoras do projeto, a professora Raquel Balardian, a professora Ivonete Garcia, que vão estar aqui conosco apresentando essas temáticas. Então, gostaríamos muito de contar com todos vocês nessas datas e com a participação de vocês, a gente vai engrandecer cada vez mais esse momento aqui do antessala. Muito obrigada por todos, professora Eliana, professora Juliana, por estarem aqui conosco, dividindo esse espaço do antessala. O primeiro antessala de verdade aqui da formação docente, né? Que a gente vai capitaneando, então é uma honra, uma alegria ter vocês aqui conosco. Vou parar de compartilhar minha tela e vou passar a palavra para a professora Juliana. Bom, boa noite, né? A gente começou aqui às 6 horas. Sejam bem-vindas e bem-vindos. A proposta, né, é a gente fazer um diálogo aqui de boas práticas da avaliação. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher cis, estou com o fundo do ecossistema Ânima de Aprendizagem no lilás e verde. Tenho cabelos longos, sou uma morena, né, iluminada, com algumas luzes no cabelo, com pele branca, né? E espero que a gente faça aqui uma discussão super bacana. Vou passar a palavra para a Eliana, que é da equipe de avaliação, para ela se apresentar também. Na sequência, eu vou compartilhar os slides. Olá, boa noite, sejam todas e todos muito bem-vindas, bem-vindos. Eu sou Eliana, como Juliana já disse, sou uma mulher cis, negra, de pele não retinta, cabelos e olhos castanho escuro, uso meu cabelo curto, mas no estilo Black Power, né? Tenho estatura baixa, 1,55 m. Estou aqui com o fundo de tela, né, do antessala, e componho o time da avaliação e, mais proximamente, a Juliana. Nós temos trabalhado com cuidado e atenção na melhoria da qualidade da elaboração do item, e hoje nós vamos tratar disto aqui com vocês. Obrigada. A proposta, né, como a gente começou a falar, é a gente explicar algumas boas práticas, mas a gente pode começar então com o calendário, né? Explicando aqui a programação da A1, da A2 e da A3. Então, a gente tem aí o cadastro até dia 9 de setembro, até segunda-feira. A gente tem um momento da revisão, né, que é feito pelos pares, seleção de questões da A1, do dia 1º ao dia 10 de outubro. A primeira oportunidade, né, a aplicação da prova vai ocorrer no dia 17 e no dia 18. Lançamento de notas vão ocorrer aí entre os dias 21 de outubro ao dia 28 de outubro. A gente tem uma segunda oportunidade para algumas eventualidades de alguns alunos, né? E aí vai ocorrer no dia 1º de novembro e o lançamento dessa nota do dia 4 de novembro ao dia 7 de novembro. Para A2, a gente tem um cadastro já aberto, né? Vale ressaltar isso, a gente já está com
o cadastro aberto, mas a gente tem pensado num fluxo, né, de trabalho para a gente organizar a 1, depois pensar na 2. Então, o cadastro, né, pode ser feito a partir do dia 10 de setembro, né, tentando pensar numa lógica do A1 primeiro, depois do A2. Fluxo de revisão do dia 9 ao dia 8 de novembro. Primeira oportunidade, né, a prova vai ocorrer tanto no dia 27 quanto no dia 28 de novembro. O aluno pode optar por um dia ou outro. Formulário de recursos, né? A gente tem o recurso sempre ocorrendo um dia após a prova, né? Então, dia 29 de novembro, que abre, né, o formulário para que os alunos possam fazer, né, ou pedir o recurso daquela questão. Análise dos recursos do dia 2 de dezembro ao dia 9 de dezembro. Opa! É, e depois a gente tem a análise, né, dos recursos e a segunda oportunidade. O lançamento da nota da A3 vai ocorrer aí nessa semana, do dia 9 de dezembro ao dia 13 de dezembro. Falando então aqui sobre esse diálogo, né, desse encontro do Antessala, que é um projeto bem interessante da formação docente, a ideia é a gente falar em três aspectos, né, que são importantes em duas avaliações, a avaliação A1 e a avaliação A2. E aí a gente tem, né, discutido sobre a avaliação como processo da e para a aprendizagem, né, que faz sentido, né, de um processo de ensino-aprendizagem. Então a gente vai falar sobre o comando, sobre a terminologia da área e sobre as respostas esperadas e alternativas. A gente tem um slide aqui que vai nortear a gente, né? Mas para quem está escutando a gente, são três tópicos que a gente quer abordar, né? Que a gente quer fazer essa discussão. Então, a relação do comando numa estrutura da questão, independente se é na 1 ou na 2, terminologia da área, a partir de uma noção das competências que são esperadas tanto na elaboração quanto na aplicação, ou seja, o que se espera desse aluno, e nas respostas esperadas e as alternativas também. Falando então do primeiro tópico, né, do comando, fazendo essa distinção entre a 1 e a 2, na 1, como é uma questão dissertativa, a gente precisa observar nesse comando, né, a relação do comando com o texto base. O que a gente tem observado é que, às vezes, o professor não deixa claro, né, qual que é o comando para esse aluno sem ter uma referência, sem ter uma interpretação que seja necessária, né, para que aquele aluno interprete, né, desenvolva aqui uma ação com base, né, num verbo explicitado no comando. Então, o exemplo que a gente traz é assim, considerando as ideias centrais deste texto apresentado, né? E aí a gente endossa o verbo, né? Em alguns exemplos que a gente pode utilizar disserte, relacione, exemplifique, avalie, contextualize, né? Com base naquele texto que foi apresentado para o aluno na questão A1, né? E na sequência dessa frase, né? O conteúdo, a competência que quer ser avaliada ali para a aprendizagem. Na questão A2, a gente tem olhado a questão de múltipla escolha com base nesse comando da taxonomia de Bloom, esse olhar relacionado também ao texto base, né? Então, não é uma pergunta que esteja relacionado, né, a uma pergunta vaga, uma pergunta abstrata, mas sim com uma relação, né, com uma associação ao texto base e indicando, né, de forma mais afirmativa, mais direcionada, né, que assinale a alternativa correta que vai apresentar aquele conteúdo, aquela competência esperada. A Eliana tem uma conversa bem interessante, né, uma proposta bem interessante quando a gente olha para essa taxonomia de Bloom. E aí vou passar a palavra para a Eliana explicar um pouquinho mais. Acho que é isso, né, Ju? O pessoal que está aqui, ao tratar do comando como um elemento de destaque na elaboração do item, o que nós queremos é chamar a atenção para o verbo que o destaca, né? Que destaca este comando, porque, como a palavra muito bem sugere, né? O comando, como eu mando, como eu oriento, né? Como é que eu oriento o raciocínio, como é que eu conduzo o raciocínio do estudante para o caminho desta resposta a ser completada, né? Pensando que a questão é um grande texto construído por vias diferentes, né?
é lá o professor que elabora a questão, para que este texto seja complementado com a resposta do estudante, e aí é obviamente que eu estou destacando agora, particularmente, a como aquela questão dissertativa em que o comando ele pode explorar mais e deve, né, explorar mais os verbos da taxonomia, diferentemente das questões de múltipla escolha, né, na avaliação A2, em que o comando é mais assertivo, né? Então, assinale a alternativa correta em relação ao que foi tratado acima, ao que foi tratado no texto apresentado. E é importante que o comando tenha este cuidado de fazer com que o estudante compreenda que aquele texto base ele está ali para estabelecer esta relação, né, entre o comando e, no caso da A2, as alternativas, no caso da A1, a resposta, não é? O texto a ser completado, a ser dado como resposta. Então, o comando, ele centra-se no verbo, não é? E a gente quer chamar atenção para isto, tá? Perfeito, Eliana. A gente vai para o segundo Obrigada. tópico, né, dessa conversa que a gente está tendo aqui antes da sala, né, sala de aula, que é a terminologia da área, assim. Então, quando a gente fala da A1 e da A2, a gente tem uma prioridade, né, em relação à elaboração e em relação àquilo que se espera do aluno. Então, na questão dissertativa, na A1, a competência maior que a gente espera avaliar, né, nesse processo para a aprendizagem é a competência da escrita. E na A2, a competência é muito maior da leitura e da interpretação daquela estrutura de uma questão. Então, para o professor, esse item de avaliação ele tem que estar alinhado, né, ao que se compreende do plano de ensino. Hoje a gente tem feito, né, a atualização do plano de ensino, então vale ressaltar, procurar o plano de ensino novamente, né, verificar o que tem lá de alteração, o que tem de complementação, sobre a ementa, sobre os métodos de compreensão, sobre as competências, sobre os tópicos geradores, né? E ter esse cuidado com a expressão e os termos utilizados nessa elaboração de questões, que não podem ser tão específicas no sentido de qual é o autor, né? Mas sempre pensando na linguagem, nos códigos da área. E para o estudante, né, uma das competências esperadas é o domínio dessa linguagem e desses códigos da área. Então, é preciso que a gente verifique, né, na hora que a gente faz a correção, principalmente da A1, que ela é dissertativa, se o aluno está utilizando daquela linguagem, daqueles termos técnicos da área. E esses códigos são tão importantes quanto, né? A gente vai para o terceiro tópico, que está relacionado às respostas esperadas quando a gente elabora as questões dissertativas, e a parte, né, que nos interessa, que são as alternativas. Eu queria até trazer um relato meu que eu acho que faz sentido para a gente, assim, né, no cotidiano. Quando a gente troca, quando a gente tem esse olhar, né, de conversa na sala dos professores, eu acho que a gente evolui nessa construção também. Então, toda a questão da A1, que é a questão dissertativa, eu tenho utilizado na questão, né, na forma da estrutura da questão, coloco para o aluno tem acesso nesse momento dessa questão, qual que é a rubrica, né, o que que ele vai ser avaliado, o que que se espera dessa questão, né? Então, facilita para o aluno entender como é que ele está sendo avaliado e facilita para mim quando eu vou corrigir, né? Que aí normalmente eu faço, né, um comentário com base nesse quadro, com base num quadro de uma rubrica, né? Então, foi muito boa a questão, a resposta em relação àquilo que se esperava da questão, pode melhorar em tais sentidos, né? Então, nesse sentido, a rubrica ela ajuda muito tanto ao aluno para ele entender o que se espera dessa resposta, quanto para o professor quando ele vai corrigir. E aí eu estou falando especificamente da A1. Então tem que estar claro o que se espera, né, na resposta do aluno, mas também tem que deixar claro quais são os critérios que a gente está utilizando para corrigir, para considerar nessa resposta, né, que ela esteja de fato correta, né, ou muito bom, ou pode melhorar, né? Eu crio 3 critérios aqui relacionados à coerência e coesão da resposta e o uso dos conceitos aprendidos na unidade curricular.
Falando então da A2, em termos de resposta esperada e alternativas, a gente tem o que não fazer, né? O que que a gente não faz na questão de múltipla escolha? Então, isso nas alternativas, depois a gente fez o comando, agora a gente está nas alternativas, naquele momento em que o aluno vai falar, né, a alternativa correta. Então, a gente evita, né? Evita no sentido de a gente não fazer. Né, detalhe que vai induzir alternativas sem lógica, fora do contexto, parece que está inventando as coisas, né? Mas tem que fazer com que o aluno reflita. Erros grosseiros, né? Ou frases absurdas, distratores em contradição, que se anulam, né? Então, uma que está falando em relação à outra, opção todas as alternativas, ou nenhuma das alternativas, a gente precisa não utilizar isso, né? Evitar ao máximo, no sentido de que a gente não deve colocar como alternativa essa questão de todas ou nenhuma das alternativas. Isso só faz confundir o aluno, isso não traz reflexão, não faz com que o aluno pense, né? Utilização ou cópia do enunciado ou parte do texto, né, como resposta. Quem tem utilizado a inteligência artificial como ferramenta para fazer essas questões tem que ter esse olhar mais cuidadoso, né, porque ele às vezes, a inteligência artificial às vezes cria a questão com obviedade, a parte do texto base. Citações nas alternativas, ou seja, que não fazem sentido para uma reflexão, mas simplesmente uma afirmação. Alternativas encadeadas com referência aos anteriores, né? Então, como se fosse uma frase, né, subsequente, e termos que a gente pode evitar também, né? Sempre, nunca, jamais, completamente, ninguém, todos, né? Porque isso só induz, né, ao aluno a eliminar aquela alternativa ou criar, né, uma perspectiva de que aquela lá, já que são todos, né, já que é uma ideia, né, de complementação, pode ser que seja a alternativa correta. Mas a gente falou do não fazer, mas então o que que a gente pode fazer, né? O que que a gente pode, de fato, ter em mente aí quando a gente elabora, né, em termos de boas práticas, elaborar distratores que façam esse estudante refletir, que façam ele analisar, ler novamente aquela alternativa, elaborar distratores que estejam relacionados ao texto base. Olha a importância do texto base em todos os sentidos, né? No comando, na forma como a gente trabalha termos e códigos da área, linguagem da área e agora também nas alternativas. Elaborar o gabarito de tal forma que consiga expressar a competência a ser identificada pelo estudante, né? Então, o gabarito tem que estar correto nesse sentido, né? E não ter ambiguidade. Justificativas específicas para cada alternativa, né? A gente não pode colocar a mesma justificativa em todas as alternativas, explicar por que aquela alternativa não está correta ou está correta, né? Deixar isso claro na marcação daquela justificativa, escrever a chave de resposta, né, da alternativa, se ela é correta ou incorreta, né? Então, tentando trazer aí todos os elementos que são imprescindíveis para a gente criar tanto a 1 quanto a 2. E aí agora eu vou passar a palavra para a Eliana, explicar um pouquinho desse processo, que depois que a gente faz a questão, ela vai para a revisão, da revisão, né, ela vai e volta para o professor, vale ressaltar, professores, não sei se vocês têm esse hábito, né? No YouLife tem no cantinho superior um sininho. Esse sininho sempre aparece, né? Algum tipo de informação para a gente. Seja um e-mail de um aluno, seja alguma informação importante relacionada à divulgação específica do ecossistema Ânima de aprendizagem, ou uma questão que está sobre a sua responsabilidade em termos de elaboração, que precisa ser corrigida. Então, aparece nesse sininho, né, se você precisa corrigir uma questão ou outra. E aí, quando a prova A2 ela é aplicada, no dia posterior, né, vai ser no dia 29, esse dia, o aluno tem acesso a um link, ele tem acesso desde o início por um FAQ, né, que é um documento que a gente divulga para todos os alunos. Nesse FAQ tem a data, né, e o link que ele vai acessar, que é posterior, né, à prova, né, ele não pode fazer um recurso no dia da prova, ele tem que fazer um dia posterior. Nesse dia que ele faz o recurso, ele tem um formulário em que ele preenche qual que é a questão, qual que é a unidade curricular, qual que é a informação, né, que ele quer trazer aqui de que seja recursada, né, uma questão que seja recursada. Mas ele tem opções, né, ele tem algumas opções que ele assinala, né, o que ele marca dentro do formulário. São poucas opções que ele tem para poder assinalar, para dizer que aquela questão deve ter um olhar
importante nesse contexto, né, de ser verificada, né, de avaliá-la, né, novamente, porque é uma questão que ele quer que reveja, que seja revista, né? E aí a Eliana vai explicar um pouquinho, né, dessa noção que a gente teve, né, da gente fazer essas análises, tanto daquilo que foi solicitado pelo aluno, tanto aquilo que a gente observou nas questões. Vou passar a palavra, então, para a professora Eliana. Ok, Ju. Pessoal, então é assim, né? Antes mesmo de eu apresentar aqui esta correlação que nós fizemos, né, entre as justificativas porque as questões são recursadas pelos estudantes e o que nós identificamos como inconsistências, é importante a gente deixar aqui destacado que sobre a análise de recursos, a gente está falando de um trabalho assim sensível, né? Uma vez que, ao analisarem os recursos, os professores especialistas nas áreas, eles não sabem de quem são as questões que eles estão analisando, né? E nem estes, né? E nem os professores que tiveram as questões recursadas também saberão quem foi que analisou a sua questão ou as suas questões, né? Então, estamos falando de algo assim sensível. De tal maneira que neste trabalho que nós vimos fazendo, né? Que eu faço, Juliana também, principalmente nós duas, né? Nós destacamos aquilo que nós observamos. Então, a partir das justificativas, nós vamos relacionando ou correlacionando inconsistências que nós encontramos, não é? Via de regra, no trabalho de revisão que é realizado. Então, vamos dizer aqui, né? Nós apresentamos aqui os 6 motivos, as 6 razões pelas quais essas questões são recursadas. Então, por exemplo, quando o aluno recursa justificando que há problemas conceituais no enunciado ou nas alternativas, isto diz de inconsistências tais como, por exemplo, a ausência de relação entre o texto base, o enunciado e o comando, né? Também pode dizer sobre alternativas com ou nenhuma ou todas as alternativas. Embora, neste quesito, nós, revisores, buscamos estar bastante atentos para devolver ao professor elaborador da questão quando nós identificamos esse tipo de resposta, ok? Também ainda alternativas sem as chaves de resposta e ou justificativas, né? Então, nós chamamos atenção para a importância destes elementos na elaboração da questão para que se evitem, né, que as questões tragam esta justificativa para o recurso, ou seja, sejam recursadas. Uma outra razão que costuma aparecer. As alternativas não condizem com o enunciado. Na correlação, nós identificamos, então, ausência de relação entre texto base, enunciado e comando. Ou questões com comando negativo, né? Desculpem, eu coloquei aqui 2 vezes questões com comando negativo. O gabarito divulgado está incorreto. Ju, você consegue aumentar um pouquinho? Está pequenininho? Isso, obrigada, querida. Pronto, obrigada. As alternativas não condizem com o enunciado. Então, esta justificativa, ela nos diz
a respeito da inconsistência, por exemplo, de ausência de relação entre o texto base, enunciado e comando, e também questões com comando negativo. A justificativa, o gabarito divulgado está incorreto, ele também aponta para a inconsistência de questões com comando negativo ou questões em desacordo com as orientações ENAD ou o ecossistema, né? O nosso ecossistema, o E2A. Quando nós apontamos para o professor essa justificativa, lá quando estamos fazendo a revisão da questão, né? Então a questão está em desacordo, é porque certamente há problemas no enunciado, né? Que é aquela primeira parte que deve conter um texto base, contextualizador do tema-problema, e o comando, né? Então, geralmente, há mais de um problema, as alternativas também não estão de acordo, ou ausência de justificativas ou chaves de resposta. Pois bem, uma outra justificativa para o recurso. A questão possui mais de uma resposta correta. Isto aponta para a inconsistência de questões muito específicas ou ausência de texto base, ou comando que não propicia a devida condução do raciocínio, como nós já há pouco chamamos a atenção, né? O comando, ele é orientador, né? Então, quando ele não está bem elaborado, quando ele não diz com a devida clareza, com a devida concisão, a que o aluno deve responder ou como conduzir a resposta, corre-se, né? Incorre-se no deslize, né? De cometer este problema que pode desencadear aí no recurso com esta justificativa. Uma outra, parte do enunciado ou das alternativas está ausente. As inconsistências, né, que nós identificamos podem ser questões também muito específicas, ausência de texto base, o comando que não propicia a devida condução do raciocínio. E, por último, a formatação prejudicou a resolução da questão. A inconsistência, né, ela aponta ausência de relação entre o texto base, o enunciado e o comando, questões em desacordo com as orientações ENAD ou E2A. Então, de uma forma geral, pessoal, o nosso trabalho de leitura, de revisão, não é, das questões, tem sido um trabalho cuidadoso e atento no sentido de identificar, né, estas inconsistências e outras que também eventualmente aparecem, e o cuidado de apresentar para o professor um recado, uma orientação de como ele pode corrigir essa questão. Por esta razão, como disse Juliana, é muito importante que vocês estejam atentos e atentas às notificações, ok? Obrigada. Segue Obrigada, daí, Ju? Eliana. Nada, querida. Sigo. Lembrando, gente, a gente tem o guia docente. Vou colocar aqui no chat para facilitar aqui para todo mundo. No guia docente, a gente tem todas as informações relacionadas. Eu vou compartilhar minha tela também, que eu acho que é legal a gente ver aonde que tem a informação, né? Deixa eu colocar aqui. Esse guia docente, né, traz todas as informações relativas ao nosso trabalho, né, mas principalmente pela discussão, né, pelo diálogo que a gente está tendo hoje, a avaliação. Então, a gente tem um item específico, né, nesse guia docente, que é a avaliação. Então, no início, né, a gente tem quais são, né, assim, as notas, as avaliações, como é que a gente cobra, né, qual que é o objetivo pedagógico de cada uma, o formato.
Depois algumas dicas em relação ao calendário, né? A gente tem também o formato, elaboração dos itens, cadastro dos itens, seleção das questões. A gente tem tutorial para elaboração da avaliação A1, a gente tem a formação, né, para a gente ter também esse cuidado, né, e ter ainda e revisitar, né, principalmente os cursos que o Homero brilhantemente já passou para muita gente, avaliação A2, avaliação A3. O que a gente precisa lembrar é que todas essas informações, né, com o calendário, com as encomendas, estão disponíveis nesse guia. Então, a gente tem lá, né, encomendas da A1 com link, né, então encomenda com a planilha. A gente já tem encomenda da A2, então todo mundo já tem acesso, já sabe, né, quais são as questões ou quantas questões que tem que elaborar para cada avaliação, seja A1, A2. A gente tem os templates para elaboração dos itens da A1 e da A2, né? Algumas informações aqui sobre a revisão dos itens, né? E políticas e diretrizes para as avaliações no nosso ecossistema Ânima, né? Então, é um guia, tá bem completinho, né? Que tem várias informações que trazem aí, principalmente essas informações que são necessárias para o nosso trabalho docente em termos de elaboração das questões, né? E aí, já finalizando, né, o nosso diálogo aqui, né, a gente tem um calendário de plantões também, né? Então, o plantão de apoio ao cadastro de questões ocorreu no dia 27 de agosto, na semana passada. A gente tem mais um, né, que já está começando aí o prazo para a gente encerrar, que é o dia 9 de setembro, para a gente cadastrar as questões A1. A gente tem aqui o apoio no dia 5 de setembro, que é uma quinta-feira, às 5 horas, todos às 5 horas, tá, gente? A gente sempre tem esse plantão. E na 1, a gente tem o plantão de apoio à seleção no dia 3 de outubro e no dia 8 de outubro. Plantão de apoio ao lançamento da nota 1 no dia 24 de outubro. E o plantão de apoio à revisão no dia 10 de outubro também, da A2. A gente gostaria muito de agradecer todo mundo que esteve aqui presente. A proposta, de fato, é um diálogo, né, para que a gente comece a observar melhor, né, a elaboração das questões, como que ela está sendo, né, olhada com atenção, revisitada, tendo essa revisão, né, de pares e especialistas da área. É a intenção que vocês entendam também um pouquinho desse processo, que vocês conheçam também um pouco desse fluxo de trabalho. A gente está sempre à disposição também, né, pelo e-mail da avaliação. Então, a gente sempre responde. A nossa intenção é que sempre a gente consiga melhorar a qualidade das nossas questões, né, porque a gente está olhando para um processo de ensino relacionado à aprendizagem, né, a avaliação tem que ser pensada como um processo de aprendizagem, né, e não somente, né, para ter o outro cunho, né, outro objetivo, e a gente tem aí esse olhar significativo de trocas, né? Assim, conversando com nossos pares, conversando com as pessoas envolvidas, isso facilita muito, né? Esse momento de avaliar nossos alunos, né? Então, a gente tem pensado, né, em ações também, né? Quem esteve aí no horário coletivo na semana passada, a gente tem discutido sobre possibilidades e ações, né, específicas de área, para a gente melhorar a qualidade, para a gente melhorar também nessa proposta, né, de avaliação em termos de processo de ensino e aprendizagem. Então, a gente tem esse olhar, né, cuidadoso para ter esse diálogo com vocês. Então, a gente agradece muito quem está aí no trânsito, quem está escutando a gente, quem está na sala, né, dos professores, quem teve, né, esse momento aqui com a gente, se disponibilizou. Queria agradecer também, né, a formação docente, a Laís, o Homero, a Daniele, que fez todo esse processo, né, de pensar e organizar esse momento com a gente, nesse projeto da Antessala. Queria agradecer também, né, a equipe de avaliação, em especial a Eliana, que a gente vem trabalhando. Deu uma travadinha aí, gente? É, Deu? Não apareceu nada aqui para mim, não. Rapidinho. Deu uma Ó, O travadinha. Homero está falando no chat se alguém tem alguma dúvida, né, que pode escrever no chat.
Bom, gente, eu agradeço também, viu, Juliana, nesse momento aqui. Sempre lembrando, né, que Tem alguém com alguma elaboração de. pergunta? Fala assim, dou-lhe uma, dou-lhe duas. A Dani está colocando no chat a lista de presença do Antesala. Queria agradecer aí novamente, né, a disposição de todo mundo por estar aí escutando um pouquinho a gente, quem está no carro principalmente, né, no Vocês me trânsito escutam, aí. gente? Ju, Sim, Retreinamento do ILAF na semana passada está disponível. está disponível no YouTube O da horário coletivo é formação, gravado? o Antesala, né? É gravado também, está disponível. Eu já vou é, compartilhar o link aqui com vocês do último Antesala, da capacitação e o Life. Vou colocar aqui no Opa, chat agora, só um minuto, gente, que eu já vou buscar. Perfeito. ah, Acho que a as- Eliana quer dar uma palavra, né, Eliana? Pois não. obrigada, Laís. É isso, as pessoas também estão pedindo os slides, né? A gente pode depois compartilhar, não é? Isso, os e-mails que estiverem registrados na lista de presença recebem o material por e-mail aí, tá? As pessoas que registrarem a lista de presença. Ok. Bom, eu Eu vou colocar aqui, ó. aproveito, então, rapidinho, eu aproveito para agradecer também, agradecer a presença das docentes, dos docentes que estiveram aqui, da Juliana, a professora Juliana, que tem sido uma parceira bastante sensível, bastante dedicada com quem venho trabalhando aí nesta empreitada da revisão, neste olhar cuidadoso, né? Para a elaboração, para a melhoria da qualidade do item e para os colegas do time da formação docente. Obrigada. Nós que agradecemos, Eliana e Juliana. Eu acho que os professores saem mais esclarecidos. Esse era o nosso objetivo. Às vezes fica uma dúvida: por que a minha questão foi recusada? Por que que ela foi pedida pelos alunos para ser, né, recusada, eliminada, modificada? E é bastante trabalhoso esse processo. Eu acho que quando a Eliana conta, quando a Juliana conta, os professores têm consciência de que há um trabalho por trás, né, um trabalho importante de uma equipe dedicada para que os itens fiquem cada vez mais aprimorados, cada vez mais pertinentes ao que a gente espera de uma boa elaboração de itens, de uma boa prática na elaboração de itens, né? Então, acho que foi muito esclarecedor, eu acho que nós atingimos o nosso objetivo aí num tempo recorde, vocês foram muito precisas em usar bem o nosso tempo, né? Imaginando que os professores daqui a pouquinho vão estar em sala de aula. Gente, eu gostaria de lembrar, tá, que nós temos aí uma formação sobre a elaboração de itens, a Juliana falou, que está presente no ECOA, no SOAN, assim, foi feito por nós, né, aqui da formação docente. Eu que apresento, mas é um trabalho coletivo sempre, né, gente? Nenhum trabalho é sozinho. Que nós temos em vídeo formação para elaboração de itens da A1 e também formação para elaboração de itens da A2. Assim, bastante detalhado, como que a gente utiliza um texto base, como que o comando é construído, como que nós sempre colocamos aquilo que nós queremos que o aluno responda no comando. Muitas vezes eu vejo o comando explicando muitas, às vezes explicando até demais, relendo o texto base, essas coisas, e eu sempre digo: peça exatamente o que você quer que o aluno desenvolva na sua resposta. A análise, que ele escreva, que ele descreva, coloque o verbo de ação que você espera que ele escreva ali na resposta dele. E na A2, né, eu sempre lembro que o mais difícil é escrever distratores, porque não é só eu colocar uma resposta que é o gabarito a correta e colocar mais um monte de outras coisas ali erradas. Porque é no distrator que nós estamos avaliando a capacidade do aluno, as competências. Então, aquele distrator ele tem que fazer sentido para aquele aluno que desenvolveu aquela competência, que aprendeu, que estudou, e ele vai confundir aquele que não adquiriu aquela competência. Então, os distratores é a parte mais difícil de uma questão de múltipla escolha, que ele
pede uma capacidade maior ali do professor na elaboração. Ele tem que fazer sentido e, ao mesmo tempo, não ser verdadeiro, né? Então, ele é a parte mais difícil, mas também é o que coloca a questão melhor, tá? Então, quando a gente pensa em níveis de dificuldade ou avaliação de competências, é sobretudo a partir dos distratores, não apenas do gabarito que é para ser feito. Então, isso tudo, tá, gente? Está explicadinho, assim, tintim por tintim, o passo a passo, na nossa formação sobre elaboração de questões. Quem ainda não teve oportunidade, né? Eu recomendo, tá? E os links para essa formação estão aí no guia de organização, para a organização do trabalho pedagógico. Sempre, tá, gente? Tudo que nós precisamos, nós vamos buscar no guia. O guia é realmente um apoio muito bom para o professor. Então, lá no guia, na parte da avaliação, tem lá o material que nós utilizamos para A1 e para A2 e essas formações também para elaboração de itens. E, claro, gente, quanto melhores os itens que nós elaboramos, provas melhores serão feitas pelos alunos. Então, assim, é legal, né, quando o aluno desenvolve uma boa avaliação, quando ele tem uma boa questão para resolver, assim como é péssimo que o aluno possa fazer uma avaliação com a questão mal elaborada, ruim, com comando inválido, que será recursada. O ideal é que a gente evite esses recursos, e isso depende de nós também, de elaborarmos itens melhores. Elaborar item melhor faz parte, gente, do trabalho do professor. Nós nos sentimos orgulhosos quando a gente elabora uma boa questão e o nosso aluno está sendo avaliado pelas competências. E não por ter decorado alguma coisa, ou uma questão fácil demais, que não avalia nada. Questão fácil demais não avalia nada, gente. Ou que ele possa acertar no chute, né? Então, vamos nos dedicar para fazer boas provas. Isso faz parte do nosso trabalho e é gratificante. E os alunos também reconhecem, tá? Quando as questões são boas e quando eles gostam de questões boas. Não quer dizer que é difícil, mas quer dizer que faz ele pensar. A questão tem que fazer o aluno pensar. E isso é que é o mais legal. Tem que desafiar a inteligência do aluno. Isso é que é uma boa questão e que torna tudo interessante. Por favor, professor Eliane. Homero, eu não quero parecer repetitiva aos docentes, às docentes, mas eu quero destacar aos colegas, às colegas, a importância deste material, não é, que está disponível, que é o material que orienta a elaboração de itens A1 e A2, que para mim, que trabalho com a revisão do item, tem sido um material ao qual eu recorro com frequência. É a rubrica que eu tenho para a elaboração, para a revisão das questões que os professores elaboram. E eu recorro sempre, me ajuda muito. Então, era só para dar este testemunho, né, da riqueza do material, que a gente sabe que foi preparado com excelência, né? Que é aquilo que você, dentre outras atribuições e tarefas do trabalho docente, realizou assim de uma forma magnífica e aproveito para agradecer. É isso. Obrigada. Agradeço, professor Eliane, a gentileza e o carinho. Daniele, por favor. Olá, boa noite, professores. Apenas para reforçar, Homero, a importância desses espaços de formação, né, de atualização, né, como antessala, como horário coletivo, onde a gente está discutindo essas temáticas, onde a gente está trabalhando esse conhecimento, aprimorando continuamente, né? Então, para além desses repositórios que a gente tem, é convidar os professores para que cada vez mais engrossem essa presença nesses espaços de formação, seja no antessala, esse momento que antecede a sala de aula, que nos faz reviver temáticas e conteúdos que nos ajudam no curso das nossas aulas, nos ajuda a nos preparar aqui hoje para pensar as nossas questões, que já estão aí, a gente precisa fazer as entregas até o dia 9 de setembro, então a importância dessa temática aqui hoje, antecedendo a esse momento, né? E mais do que nunca o nosso espaço do horário coletivo, que é um espaço aberto a todos os professores e que eu recomendo que vocês estejam presentes, porque isso faz toda a diferença no nosso processo de trabalho, de aplicação de conteúdos, de processo de aprendizagem para a nossa vida e para a vida dos nossos alunos.
Então, só reforçando a importância desses espaços. Muito bom, Dani, muito bem lembrado. Então, contamos com todos vocês amanhã, 14h30, no nosso horário coletivo, Inovação e Futuros. Por que será que a gente usou a palavra futuros? Vocês vão saber amanhã. Então, convidamos a todos que estejam presentes para pensar nesses futuros sob a ótica do ensino por competências no currículo integrado. Um abraço, obrigada, viu, por todos vocês. Tchau, gente. Obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, muito obrigada. Até a próxima. Tchau. Dan, tem um professor pedindo QR Code aqui, a gente consegue projetar para ele aí? Consigo sim, agora. Projetar aqui.